Olá, está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Hoje, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher, dia de luta em defesa dos direitos das mulheres, dia de luta por igualdade. A ideia de criar uma data internacional para celebrar as lutas e conquistas das mulheres em todo o mundo surgiu em 1910, na segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, em Copenhague, na Dinamarca. A data foi oficializada em 1922 e o acontecimento que levou à sua escolha foi uma ação das operárias russas que saíram às ruas em 8 de março de 1917 contra a fome, o desemprego, as más condições de trabalho e o czarismo que levou a Rússia à Primeira Guerra Mundial. Apesar das grandes conquistas ao longo dos anos, ainda são inúmeros os desafios para a construção de uma sociedade justa, livre do machismo, com igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no trabalho e na vida. Nós não poderíamos deixar nesse 8 de março em não só parabenizar a luta das mulheres por igualdade, por a sua luta por igualdade de oportunidades, por creche nos locais de trabalho, toda a pauta do trabalho, do mundo do trabalho voltada para as mulheres, mas principalmente também a luta contra a violência que ainda persiste contra as mulheres, seja a violência doméstica, seja a violência no trabalho, e portanto esse é um mês e o dia 8 de março um dia para a gente chamar a atenção dessa pauta e dessa importância das mulheres na política, na reforma política que nós estamos defendendo, no sentido de que tenhamos o fim do poder econômico nas eleições e que possibilite a gente ter, por exemplo, listas partidárias com paridade entre homens e mulheres na apresentação dos candidatos, onde a gente possa ampliar a participação das mulheres na política, num ano que evidentemente tem uma característica muito especial, uma simbologia muito especial por ter, pela primeira vez no Brasil, uma mulher presidindo o nosso país. Parabéns a todas as mulheres nesse 8 de março e em todos os dias do ano, porque não é só apenas no 8 de março. Parabéns às mulheres da CUT e, em especial, a todas aquelas que lutam pela igualdade de oportunidades na nossa sociedade. Dia 8 de março é um dia que a gente faz a nossa mobilização descentralizada de norte a sul no país e nós, as mulheres da CUT, esse ano queremos tratar do modelo de desenvolvimento. Para nós, o modelo de desenvolvimento ele tem que ter distribuição de renda, ele tem que ter valorização do trabalho, mas também ele tem que respeitar os direitos das mulheres, ele tem que avançar em igualdade de oportunidades para as mulheres, ele tem que avançar em, de fato, que nós mulheres, que hoje somos mais de 43% da força de trabalho brasileira, temos elevado a nossa educação, no sentido de que as mulheres hoje têm mais escolaridade que os homens, mas ainda a gente vive uma situação que as mulheres recebem menos do que os homens. Então, a nossa proposta, de fato, nesse 8 de março, é fazer esse debate com a sociedade brasileira, que nós queremos um modelo de desenvolvimento onde as mulheres estejam no centro desse modelo, trabalhando na perspectiva de a gente, de fato, ter igualdade de oportunidades no mundo do trabalho e na sociedade brasileira. A CUT e diversas entidades dos movimentos sociais realizam atos por todo o país para celebrar o 8 de março. Confira na reportagem no nosso próximo Jornal da CUT. A Fundação SEAD e o DIEESE divulgaram nesta semana o 23º Boletim Mulher e Trabalho, com uma análise da realidade do mercado de trabalho feminino em 2011 na região metropolitana de São Paulo. Foram pesquisados a taxa de desemprego, o nível de ocupação e a média de rendimentos das mulheres. Em 2010, a taxa de desemprego entre as mulheres era de aproximadamente 15%. Em 2011, essa taxa foi para 12,5%, ou seja, houve um aumento do emprego entre as mulheres. O crescimento foi de 2,5%, enquanto que com os homens foi para 1,5%. Olha, alguns eventos podem indicar essa situação. Primeiro, caiu a taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho. Essa taxa, que era de 56,2% em 2010, caiu para 55,4% em 2011. Outro evento positivo é que aumentou a ocupação das mulheres no mercado de trabalho. O dinamismo econômico, a redução do número de mulheres que procuram o mercado de trabalho, o crescimento da ocupação resultou numa redução na taxa de desemprego.
Outros dados importantes que a pesquisa revela dizem respeito à remuneração das mulheres, que tem um salário médio de R$ 1.221, enquanto os homens ganham, em média, R$ 1.796. Nos últimos anos, se verifica um aumento no rendimento médio real das mulheres. E hoje, as mulheres ainda têm uma remuneração inferior à dos homens, mas tem crescido mais do que o rendimento médio dos homens. Os números mostraram uma melhora na participação das mulheres no mercado de trabalho, porém, ainda não é o suficiente. O movimento sindical tem um papel importante na medida que vem conquistando reajustes salariais acima da inflação. E na medida em que o movimento sindical também introduz nas suas pautas de reivindicação e conquista nas convenções coletivas cláusulas que diminua a discriminação da mulher no mercado de trabalho. Isso permitirá, portanto, que a mulher ocupe cargos de melhor remuneração e com maior proteção da legislação trabalhista. Um levantamento feito pelo IBGE mostrou que o índice de desemprego entre jovens brasileiros de 18 a 24 anos fechou 2011 em 13,4%, quase metade dos 23,4% verificados em 2003. O estudo aponta ainda que o nível de ocupação entre jovens cresceu 11,7% nos últimos 8 anos, enquanto dos adultos aumentou 8,9%. Rosana Souza, secretária nacional de Juventude da CUT, comenta esses dados. Principalmente por conta de uma política econômica acertada do governo federal, que já vem desde o governo Lula e agora tem continuidade com o governo da Dilma. Então, há um investimento muito grande na produção e isso facilita com que a juventude tenha mais acesso a empregos de qualidade no país. E outro fator também é o investimento do governo federal em relação à educação e qualificação profissional. Não há como você inserir o jovem no mundo do trabalho de forma qualificada se você não der cursos alternativos para essa juventude, principalmente de baixa renda, para melhor qualificação e melhor educação. Só assim eles terão acesso a melhores empregos, empregos de qualidade e com boa remuneração. O PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, é um programa de complementação alimentar que tem o objetivo de melhorar as condições nutricionais dos trabalhadores, especialmente os de baixa renda. O Conselho do PAT é formado por governo, trabalhadores e empresa. A CUT faz parte do Conselho e quem acompanha os debates de perto é Valeir Ertli, da Executiva Nacional da Central. A principal diretriz que tem é a questão de ter uma boa alimentação do trabalhador. Por mais que se discuta, a questão da melhor produtividade, coisa e tal, que a gente tem várias críticas nesse sentido. Mas o principal objetivo é tu ter uma boa alimentação para que tenha uma saúde melhor do trabalhador, isso é fundamental. A CUT participa, que tem a comissão tripartite, ela é composta por trabalhadores, empregadores e governo. Hoje, da bancada dos trabalhadores, 6 centrais sindicais que fazem parte do programa. Da comissão tripartite. A CUT faz parte dessa comissão. Eu represento a CUT nesse conselho, né? E tem 6 entidades de trabalhadores, 6 entidades patronais e tem 6 ministérios do governo que fazem parte da comissão tripartite que discute o programa de alimentação do trabalhador. O PAT será tema do programa A Gente Discute da próxima semana. Valeir Ertli falará mais sobre o assunto ao lado de Sérgio Mendonça, técnico do DIEESE e responsável por um estudo encomendado pela CUT. O programa estará disponível no site da CUT, www.cut.org.br, a partir da próxima segunda-feira. Não perca! Decisão do Tribunal Superior do Trabalho de permitir que as empresas consultem o Serviço de Proteção ao Crédito, o Serasa e órgãos policiais e do Poder Judiciário antes de contratar empregados dividiu opiniões. O trabalhador brasileiro pode estar sendo vítima de discriminação, já que pode não ter a oportunidade de conseguir um novo emprego por conta de sua situação financeira. O que o trabalhador acha da decisão? E qual é a posição da CUT sobre isso? Eu acho que isso viola um direito da pessoa, né? E é uma discriminação, né? Então, mas é complicado isso, viu? Porque, veja bem, se eu não posso comprar um carro, eu não vou comprar um carro.
Porque se eu comprar um carro, corre um grande risco de eu ficar devedora. E tem muita gente que faz isso, tem muita gente que gasta além do que pode, né? Então, eu não estou dizendo que é válido, que é certo a empresa usar esse critério. Mas eu não deixo também de dar razão a eles, não. Eu acho muito ruim, porque nem todos, nem quem esteja com dívida ou qualquer coisinha dentro do Serasa ou SPC, quer dizer que seja um mau funcionário ou não. Eu acho isso daí uma injustiça, porque a maioria das pessoas tem problema com o SPC, pela dificuldade de conseguir um bom emprego, não conseguir pagar suas contas, e o nome acaba constando lá. Aí, de repente, a pessoa se vê desempregada, consegue um emprego e não é aceito porque não é apto pelo fato de constar o nome no SPC. Eu não concordo. Eu acho que chega a ser ridículo essa situação, porque se a pessoa não tem condições de pagar uma dívida, se ela não conseguir emprego, vai conseguir saldar sua dívida como? Acho que é difícil, né? Só o fato de você já ter uma turma, né, que votou favoravelmente à empresa nesse sentido, já demonstra o retrocesso que isso significa na sociedade brasileira. Imaginem vocês toda a campanha que é feita para melhorar o salário, melhorar a renda, para que as pessoas possam consumir, no sentido de fortalecer o mercado interno, inclusive como um fator de enfrentamento da crise internacional. Aí esse trabalhador brasileiro acaba comprando produtos, acaba fazendo prestações. O Brasil tem uma alta taxa de rotatividade, que é outro problema grave que deveríamos estar aprovando a Convenção 158 da OIT para acabar com essa alta taxa de rotatividade. Então, você imagina a seguinte situação: você faz campanha para o trabalhador consumir, o trabalhador consome, compra um produto em 10 parcelas e, por conta da rotatividade, é mandado embora. Esse trabalhador não tem mais condição de pagar aquelas parcelas enquanto não encontrar outro emprego. Aí ele entra no Serasa. Agora ele não vai conseguir arrumar um emprego justamente porque ele está no Serasa. É um absurdo, um contrassenso, um retrocesso na legislação brasileira, esse tipo de forma de enxergar as coisas. Infelizmente, quando a outra turma votou contra a empresa e, portanto, votou favoravelmente aos trabalhadores, dizendo que isso era discriminação, isso era preconceito e não poderia ser utilizado para decidir se contrata ou não, nós não tivemos tanto alarde da imprensa quando uma empresa perdeu essa ação judicial lá no TST. Agora, quando uma turma vota favoravelmente à empresa, há uma grande campanha, na verdade, em torno desse tema. Acho importante o movimento sindical brasileiro e a CUT está atenta para pressionar o pleno do TST a não permitir um retrocesso como esse, que significa, na verdade, uma tentativa, como eu disse, de eliminar determinados candidatos a partir de uma questão claramente discriminatória como essa existente no Brasil. Sintraero, Sindicato dos Aeroviários de Campinas e região, agora é CUT. Trabalhadores em assembleia realizada no dia 1º de março, no aeroporto de Viracopos, em Campinas, decidiram se filiar à Central Única dos Trabalhadores. A proposta foi aprovada por unanimidade. Depois de 29 dias em greve, os trabalhadores em educação de Goiás finalmente foram recebidos pelo governo do estado para negociar. A audiência aconteceu no último dia 5, no Palácio das Esmeraldas. O Sintego, Sindicato de Trabalhadores em Educação de Goiás, entregou a pauta de reivindicações dos trabalhadores. A comissão formada durante a audiência tem o prazo de 40 dias para construir uma proposta que atenda às reivindicações da categoria. E o Jornal da CUT fica por aqui. Até a nossa próxima edição.